Salve, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem ou não? Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um videozão aqui deste canal Simplesmente Natural. Eu, professor Gabriel, estou aqui para ajudar você a destruir ciências da natureza para o Enseja. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga de aulas. Então, sabadão, acho que foi sábado, isso mesmo, soltei um videozão aqui para vocês que trazia um tema novo para a prova do Enseja de 2023, que nós estamos nos preparando, que era falar sobre doenças. E disse a vocês que nós dividiríamos esse tema em 4 aulas. Sábado falei sobre as viroses e comentei sobre as principais viroses que vão aparecer na sua prova do Enseja. Se você chegou aqui agora, você caiu de paraquedas aqui, e essa é a primeira aula que você está vendo, volta lá, entra lá no canal, volta lá na aula passada, que lá tem para você, videozinho top sobre esse tema, sobre esse assunto, tá bom? Então, volta lá para assistir o primeiro vídeo sobre as doenças que vão aparecer na sua prova do Enseja, e aí depois você vem para essa. Fechou? Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula, falando agora sobre doenças causadas por bactérias, as bacterioses. Então, pega o teu caderno aí, pega a tua caneta, pega o teu lápis e vamos trabalhar, vamos anotar aí as principais informações sobre as bacterioses. Fechou? Então, ajeita as coisas aí e vem com o prof. Seguinte, então anota aí o nosso segundo tópico, já que é a nossa segunda aula, nós estamos falando aí sobre as bacterioses. E as bacterioses, como eu acabei de comentar, são aquelas doenças que são causadas por bactérias. Nós sabemos que existem muitas bactérias. As bactérias são provavelmente os organismos mais primitivos e os primeiros organismos que habitaram este planeta. Então tem bactéria pra caramba. Só que, de antemão, o prof já vai adiantando. As bactérias elas são muito mais benéficas para nós do que maléficas, tá? Nós falamos das doenças aqui, mas você tem que colocar aí na sua cabeça que bactéria é bichinho de Deus. Elas são legais pra caramba e elas exercem muitas funções essenciais para a manutenção da vida no planeta. Nós já falamos sobre isso quando falamos de relações ecológicas e quando falamos de ecologia. E depois a gente pode comentar mais sobre isso em vídeos posteriores aí, quando a gente falar sobre outros assuntos. Mas só para a gente, então, retomar a nossa ideia, quando nós falamos de bacteriose, de doenças causadas por bactérias, você está vendo escrito aí, então, que eu já deixei anotado, a ideia do uso de antibióticos para tratar doenças bacterianas. Então, quando eu falo de fármacos, de remédios, que eu chamo, que eu coloco, eu classifico dentro desse grande grupo dos antibióticos, guarda aí na sua cabeça. Presta atenção aqui no prof. Antibiótico é só para tratar doenças bacterianas, doenças virais, doenças causadas por protozoários, doenças causadas por vermes, são outros fármacos, outros remédios. Antibiótico, doença causada por bactéria, bacteriose. Beleza isso? Pois muito bem. Então, quando nós falamos dos antibióticos, aqui vem um ponto onde eu queria trabalhar com vocês essa ideia. Nos últimos anos, pensando na prova do Enseja e até analisando outras provas de conteúdo de ensino médio, como o Enem e os vestibulares que o prof trabalha preparando os alunos, eu percebi que o que mais tem caído com relação a doenças causadas por bactérias não são as próprias bacterioses em si, mas sim o uso dos antibióticos. E como a ciência tem se preocupado em divulgar que um dos maiores problemas que nós temos atualmente é o uso indiscriminado e errado dos antibióticos que as pessoas fazem. Por quê? Porque isso provoca a seleção de bactérias mais resistentes ao tratamento por esse fármaco. Você fala assim, professor, peraí, como assim? Como assim? É isso mesmo. Às vezes, as pessoas vão ao médico, o médico passa o tratamento lá, faz a receita do remédio para o antibiótico e fala assim, você vai tomar esse antibiótico por 7 dias, de 12 em 12 horas. O que acontece? A pessoa vai na farmácia, compra o remédio e começa a tomar. No terceiro, quarto dia que a pessoa está tomando o remédio, ela já fica muito bem. Por quê? Porque ela estava com uma contaminação gigantesca por bactérias, causando uma infecção nela. E aí essa infecção é o que causava os sintomas. A partir do momento que você começa a colocar um antibiótico para dentro do corpo, o
antibiótico começa a matar essas bactérias. Então, o número de bactérias diminui. E aí vai diminuindo a cada dia quando você vai tomando as doses do remédio do jeito que o médico indicou. Chega no terceiro, quarto dia, a quantidade de bactérias que você tem no organismo já é muito pequena. Então, aqueles sintomas mais graves que você apresentava da doença já não aparecem mais. Você já sente uma melhora do seu corpo. Aí o que a gente faz? Aí eu e você, muito cabeçudo, vamos lá e falamos assim, já parei. Não vou precisar tomar mais. Para que ficar tomando remédio? Eu já parei, já estou bom. Você para de tomar um antibiótico antes do tempo que o médico determinou. O que vai acontecer? A grande maioria das bactérias já morreram, mas algumas delas são naturalmente mais resistentes ao antibiótico. E elas ainda estão ali. Então você precisa continuar tomando antibiótico, porque essas bactérias precisam de uma dosagem mais alta do fármaco para conseguir ser eliminada do seu corpo, para morrer, mas você não toma. E aí o que aconteceu? Você matou todas aquelas que eram fraquinhas, que logo de cara, quando entraram em contato com o fármaco, morreram. Mas aquelas que são mais bombadas, fortes, que precisam de uma dosagem maior do antibiótico, você fez o quê? Deixou elas lá. Não matou. Aí adivinha o que acontece? Sim, pois não. Essas bactérias mais resistentes agora, para você conseguir combater, é muito mais difícil. Tudo porque uso equivocado e errado do antibiótico, certo? Uma outra coisa que acontece muito, mas que aqui no Brasil já tentou-se, né, uma forma de controlar um pouco mais isso, é você usar o antibiótico sem prescrição médica. A pessoa sente uma dor de garganta, uma febre, já vai na farmácia, já compra um antibiótico, já começa a tomar sem orientação médica. Ou seja, uso indiscriminado. Você está usando antibiótico sem orientação e sem saber se de fato é para ser usado esse antibiótico. Isso hoje é um pouco mais difícil, mas ainda existe muito no nosso país, mas é mais difícil por quê? Porque agora existe uma lei, né? Essa lei já existe há alguns anos, onde você não pode comprar um antibiótico sem receita. Então, assim, isso serve para a maioria dos remédios. Sim, mas é um remédio controlado, ou seja, a receita fica retida na farmácia. Você precisa da receita e o farmacêutico precisa prestar conta com a receita para fiscalização depois, ou seja, é um remédio controlado. Então, como é um remédio controlado agora, fica mais difícil de você ter acesso a ele se não for por meio da prescrição de um médico que obrigou você a tomar ele porque você está precisando. Ah, agora eu captei a ideia. Então fiquem ligados, porque muitas questões de prova trazem esse contexto. Falando de antibiótico, falando que antibiótico é para ser usado em doença bacteriana, eles fazem essa malandragem de trazerem um exercício falando que antibiótico é para tratar doença viral, ou até dar um exemplo de uma doença viral. Então fica ligado, porque aí está errado, né? E fala sobre essa história de você usar antibiótico errado e acabar selecionando bactérias que são mais resistentes e tornando o tratamento mais difícil depois disso. Tá? Então fica antenado, porque sobre bacteriose a galera tem cobrado muito sobre isso. Porém, contudo, todavia, eu gostaria de comentar sobre algumas bacterioses com vocês. Uma delas está em evidência nos últimos tempos aí, e ela sempre acaba aparecendo em provas, tá? E é uma bacteriose muito famosa, e que inclusive nós estamos passando por um surto dessa bacteriose aqui no estado do Prof, que é no estado do Paraná. Assisti uma reportagem, acho que faz uma semana no máximo aí, falando sobre isso. E nós estamos com um surto de leptospirose, gente. É isso mesmo, leptospirose. É uma bacteriosa super tradicional, super conhecida. Então é importante a gente comentar um pouquinho sobre ela aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, letra A, ó, leptospirose. Leptospirose, gente, a leptospirose é uma bacteriose famosa, eu tenho certeza que você vai lembrar dela. Ó. A leptospirose é aquela onde a transmissão ocorre, ó, a transmissão ocorre quando você entra em contato com a urina de
ratos. Isso mesmo, urina de rato. E onde é que eu tenho rato pra caramba? Aqui você vai ligando as coisas, ó. Então, por que a leptospirose é fácil de transmitir? Porque você entra em contato com certa facilidade com urina de ratos. Primeiro, onde que acumula, onde que eu tenho rato? Onde que o rato é atraído por que tipo de lugar? Local onde tem muito lixo. Pois é. Então, ó, lugar que tem muito lixo, lugar que tem esgoto a céu aberto, tá? Todos esses tipos de ambiente vão atrair ratos. Agora você imagina, então, nas periferias das grandes cidades, onde as pessoas, infelizmente, não têm, né, a coleta de lixo, não têm o tratamento do esgoto, essas pessoas estão muito mais suscetíveis a conviver próximas desses animais que são transmissores da leptospirose. Lembrando que a leptospirose é causada por uma bactéria que está na urina dos ratos. Lembra? Uma bacteriose. Então, olha só, você tem essa bactéria que naturalmente vive no sistema excretor de ratos. Pois é. Então, essas bactérias já vivem associadas ao corpinho do rato. E aí, quando ele faz o xixizinho, sai a bactéria junto com a urina dos ratos. Essa urina de rato vai lá para o lixo, vai lá para o esgotão. Agora, imagina essa situação. Chove. E aí não tem tratamento de esgoto, não tem planejamento urbano, muito lixo. Aí vem a enxurrada, leva essa água com a urina do rato e essa enxurrada você entra em contato. Em grandes cidades, isso pode causar enchentes. As águas de enchente, as pessoas vão lá e entram em contato com essas águas de enchente. Vocês estão entendendo onde que o bicho pega? É aí que você tem uma maior facilidade, então, de contaminação e de transmissão dessa doença. Então, guarda essa dica matadora aqui, ó. Lixo e esgoto faz o quê? Ó, contamina a água. Contamina a água. E que água pode ser essa? Essa água aqui, ó, é a água das chuvas, né? A água das chuvas. Que podem ser levados aqui, ó, pela enxurrada e água de enchente, tá bom? Então, principalmente, lembra dessa relação aqui com as enchentes, nas cidades grandes, principalmente. É onde as pessoas entram em contato com essa água e, ao entrar em contato com essa água, pode causar aí um problema maior. Agora, você fala assim, professor, mas por que a leptospirose é tão importante? Por que a gente tem que tomar cuidado com ela? Porque o problema da leptospirose é que ela vai acometer o quê? Quem? O nosso sistema excretor também. Do mesmo jeito que essa bactéria vive lá no sistema excretor, no sistema urinário dos ratos, também vai viver no nosso sistema excretor, no nosso sistema urinário. Ô, professor, peraí, você está falando de sistema excretor urinário, tem uns órgãos importantes ali, hein? Tem. Inclusive, é esse o grande problema. O problema da leptospirose, meus queridos, é justamente causar o quê? Ó, falência renal. Este é o problema, porque acomete o maravilhosíssimo, lindíssimo, sensacional e afeta os nossos rins. E aí é onde você tem problema. Por quê? Porque a partir do momento que uma bactéria ela vai causar um problema num órgão essencial como o seu rim, aí você fala assim, prof, por que um rim é um órgão essencial? Oh, maravilhoso! Maravilhosa. Sim, é só o órgão que filtra o seu sangue para retirar excesso de água, de sais minerais e de outras impurezas. Pois é, você precisa do rim. Sem o rim você não consegue sobreviver. E se você tem falência renal, a pessoa vem a óbito. Então, esse é o grande problema da leptospirose. Tá? Fica ligado, porque é uma bacteriose e vale a pena você ficar antenado aí, porque ela é uma doença
Infelizmente, a gente fala que essa bacteriose é um tipo de bacteriose que a gente chama de uma bacteriose de países de terceiro mundo. Por que países de terceiro mundo? Países que a gente sabe que tem deficiência ainda onde, ó, no saneamento básico, quando a gente comenta, por exemplo, aqui, ó, a ideia do esgoto a céu aberto, né? A falta de coleta de lixo, tudo isso acaba levando a uma exposição maior das pessoas à água contaminada com a urina desses ratos, que são atraídos por esses ambientes, e aí as pessoas entrando em contato com essa água contaminada pode acabar desenvolvendo um quadro mais grave da doença, que é justamente a falência renal. A falta aí, então, de funcionamento direito dos rins pode levar o indivíduo a óbito. Aí é que está o problema da leptospirose, e o mais louco de tudo isso é saber que nós estamos passando por um problema desses, novamente, aqui na minha região, gente, aqui no Paraná. Para você que é do Paraná também, ó, estamos com um surto no Paraná de leptospirose. Então tem que tomar cuidado, beleza? Pois muito bem, meu povo. Essa é uma das bacterioses que eu gostaria de comentar, mas vale muito a pena você pegar aquela ideia que o prof comentou sobre os antibióticos, tá? Fica antenado nessa história que o prof comentou sobre os antibióticos, porque isso acaba aparecendo nas provas, tá? No final desse ciclo de 4 aulas, vou trazer algumas questões que já caíram na prova do Enseja sobre esses assuntos para a gente treinar junto, para vocês perceberem como que eles podem cobrar isso de nós e você ficar mais tranquilo, certo? Eu vou deixar novamente um link para vocês aqui na descrição do vídeo e vou deixar ele também passando num card aqui, ó, para você poder assistir a outras aulas que o prof tem aqui no canal falando sobre outras bacterioses para você se aprofundar ainda mais. Tá bom? Quis trazer essa daqui porque ela está em evidência, saiu uma notícia esses dias sobre ela nos jornais e porque, de fato, se por cair uma bacteriose, é uma bacteriose que o prof aposta que pode aparecer em provas por causa da sua gravidade e por causa também de outros fatores que a envolvem, como justamente os ambientes onde, né, você tem essa proliferação dos ratos e também a relação disso com a falta de saneamento básico, com a falta de coleta de lixo e outros fatores. Beleza, meus queridos? Então tá dado o recado, espero que vocês tenham curtido e eu gostaria de pedir novamente para vocês, se vocês puderem, deixar aí um comentário, deixar o likeão nesse vídeo. Se você não é inscrito, ó, se liga, se inscreve aí no canal, dá essa moral para nós, valeu? Então é isso, meu povo, agora se liga nesse jogo de câmera que o prof vai fazer aqui agora você vai sentir esse drama, ó. Se você não é... Ó, peraí, que o prof não conseguiu mudar aqui, ó. Fui fazer a graça no final, esqueci de passar. Aí, ó, aqui, ó, olha esse jogo de câmera. Aqui, ó. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve. Se você acha que está muito tarde para estudar para a prova do Enseja, larga a mão de ser vacilão, que dá tempo e dá tempo de sobra. Tem um monte de playlist aqui no canal para você. É só você estudar, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Valeu? Então, do mais é isso. Um beijo para vocês. Quinta-feira tem live aqui no canal para você continuar estudando comigo sobre as doenças. Então, a nossa terceira aula sobre doenças, quinta-feira, às 20 horas aqui no canal. Valeu? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis, valeu!